Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre um livro. É o livro do ano pra mim. Ele é perfeito, ele é ótimo. Inclusive, a autora é minha xará. É a Shelley Archambault, Ambição Sem Culpa. Esse livro, eu gostei bem pouquinho dele, tá? Só pra vocês verem. Mas esse livro, ele fala muito sobre o meio corporativo, como você estabelece uma meta, sei lá, dentro de, sei lá, da sua carreira e como você organiza as coisas em volta para que isso dê certo. Esse livro é basicamente sobre isso. Mas ele é mais do que isso, ele entrega muito mais. Às vezes, por estar em meios, por sermos minorias, tá? A Shelley do livro, ela é negra e ela é mulher, né? Então, a gente já sabe que provavelmente não foi uma das vidas mais fáceis que ela teve. Ela nasceu ali em 1900 e viveu ali, né, na escola, 1960, 70, e ela é dos Estados Unidos, então, dependendo, eu não lembro o estado, né, mas ela sofreu muito por ela ser muito inteligente, muito disposta às coisas, ela foi colocada em uma escola só de branco, bem todo mundo odeia o Cris mesmo. E ela sentiu muito isso, porque ela sofria muito racismo, né? Os pais meio que praticavam, né? Os filhos brancos olhavam os pais, enfim, praticava isso na escola. Ela fala que ela sofreu muito, mas a maior parte do livro ela não foca nisso, é incrível. Ela cita algumas coisas que influenciaram para ela se sentir muito, muito, muito mal, mas ela não foca nisso, ela vai além. E é por isso que eu gosto tanto desse livro, porque ela tinha tudo para dar errado. Tudo, tudo. E ela. Faz um tempo que eu li o livro, tá? Mas eu acho que ela tinha um cargo. Ela conseguiu um cargo muito grande na IBM, que é uma mega empresa. Não sei se ela existe ainda, essa empresa, não cheguei a pesquisar. Mas enfim, ela conseguiu chegar muito longe. Para uma pessoa, nas características dela, na época que ela viveu, ela não deveria chegar a lugar nenhum. E nesse livro ela fala exatamente o que ela fez. E é o que eu prego muito nesse canal. Você se analisar. Você saber o que você quer da sua vida. Obviamente que ela, apesar de tudo, ela teve uma estrutura muito boa dos pais, né? A mãe dela e o pai dela ganhavam pouco, mas a mãe dela conseguia. Ela falava assim que, meu, parece mágica o que ela fazia com o dinheiro. Ela guardava pra gente de uma forma extremamente estratégica. A gente simplesmente tinha dinheiro pra tudo. Então, ela era classe média, enfim. Mas ela. Ai, fico maravilhada com esse livro. Então, vamos às coisas. O que que ela fez? Ela. Chegou um momento da vida dela. Ela sempre foi muito ambiciosa. Chegou um momento da vida dela que ela falou: Cara, quero saber o que eu vou fazer da minha vida. E aí ela começou a conversar com professores e tudo. E os professores começaram a falar: Shelly, você tem muito perfil pra ser líder. É estranho falar Shelly, falando, me referindo a outra pessoa. Mas você tem muito perfil pra ser líder. Então, vamos trabalhar nisso. E ela foi focada, focadíssima nisso. Então, quando ela casou, teve filhos, e é incrível como ela fez com que tudo girasse em torno desse sonho dela, sabe? Ela queria casar, ela queria ter filhos, e ela sabia que era muito difícil, mas não era impossível. Isso que ela sempre fala. Ela sempre fala no livro. E ela estruturou tudo. Ela sabia que o pessoal dela, o romântico dela, impactaria na carreira. Então ela definiu exatamente o que ela queria no homem. Ela namorou uma pessoa muito mais velha que ela, né? Casou com uma pessoa muito mais velha que ela. Que, se eu não me engano, já tinha casado outra vez. A família não gostou, mas dentro dos padrões que ela mesma estabeleceu, como cônjuge, como alguém que aceitaria ela ter uma carreira, tava perfeito pra ela.
E deu super certo, todo mundo achando que ia dar errado, foram vó normalmente, né, uma pessoa mais cabeça fechada, chegou aí falar com ele que não gostava, né, desse relacionamento, que não achava que a Shelly era pra ele, enfim, deu tudo certo, tá? Eles casaram, tiveram filhos. E aí ela fala também da trajetória de ser mãe, como como que ela tinha que equilibrar tudo. E gente, ela foi para vocês verem, quando a pessoa ela quer, ela consegue, sabe? E eu via nesse livro que ela conseguia, não tão bem, não 100%, mas ela conseguia equilibrar os pratinhos de uma forma com muita maestria. Um exemplo. Teve um momento que ela teve que trabalhar em Tóquio. Ela foi transferida para o Japão. E ela começou a perceber que ela estava se afastando da filha dela. E a filha dela estava entrando na adolescência. Enfim, pais que se importam querem ter contato com os filhos, querem participar desse momento deles. Estar mais próximo, saber de coisas. E aí, o que ela fez, né? Vira e mexe, ela voltava para os Estados Unidos para visitar a família. Então era extremamente cansativo, mas era o sonho dela. E é isso, ela estava disposta. E aí ela pegou um caderno e falou: Olha, filha, o que você acha da gente escrever uma para outra nesse caderno? Coisas que a gente tá vivendo. Aí ficava um pouco com a filha, um pouco com ela, um pouco com a filha, um pouco com ela, um pouco com a filha. E, cara, eu achei isso genial. Genial. Porque quando você quer, você dá um jeito, sabe? Quando você quer realmente, obviamente, né? Tem muito da mentalidade da pessoa, tem muito da real condição dela. Tem mãe que realmente não consegue, tá? Eu não tô sendo uma idiota aqui excluindo as mães que não conseguem, mas a gente tá falando de uma pessoa que teve uma certa estrutura, tá? Ela teve pais muito bons, completou a escola, ela fez faculdade, trabalhou em diversos lugares, então ela conseguiu ter esse feeling do que fazer nesse momento. E eu simplesmente achei incrível. Vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês. Olha isso, tá escrito na capa: melhor livro de negócios de 2020. Mas não, gente, é muito mais do que isso esse livro. Eu recomendo todo mundo ler, é uma leitura super gostosa. Parece que você tá tendo uma conversa no café com ela, sabe? Ela não complica em nada. Ela ela fala o óbvio que todo mundo precisa ouvir, sabe? Ela escancara mesmo, não tem segredo nenhum aqui. Eu não tenho mais interesse, enfim, em fazer parte do mundo corporativo, mas quem quiser crescer em carreira, ela fala muito das coisas que ela fez aqui, muito mesmo. Ela fala de uma forma muito didática, de como ela lidou, sei lá, era tinha um cargo de liderança, isso era o quê? Anos 80, 90, quase nenhuma mulher tava nem no mercado de trabalho, quanto mais em cargo de liderança. Então ela fala como que ela lidou com isso, fala como ela lidou com várias coisas. É uma autobiografia dela, tá? Eu recomendo muito. E por que eu vim falar desse livro? Ela tinha tudo pra dar errado e ela deu certo pela forma como ela enxergava ela. Ela enxergava que ela tinha um potencial e que ela poderia contribuir muito para o mundo. E foi isso que aconteceu. Ela afirmou: ó, eu sou tal coisa, eu sou uma executiva de sucesso e é isso. E o universo, Deus, seu eu interior vai afirmar o que você fala pra você. A situação que você está agora, provavelmente você perdeu o emprego, enfim, você tá numa situação muito difícil, ou você vem de um lugar muito difícil, você não consegue sair desse lugar, você não é isso. Isso não te pertence, você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Basta você querer e afirmar que você quer aquilo com todas as forças. E eu não tô ouvindo aqui gente falar, sei lá, para as pessoas que realmente não podem, sabe? Mas eu acho que conhecimento é poder. Quando você acessa como você pode mudar de vida, você consegue sim, sabe?
Muitas vezes as pessoas não mudam de vida. Eu, obviamente, não estou falando de pessoas que, sei lá, não podem mesmo, tá? Eu tô falando de gente que tem a possibilidade de ter acesso à informação e simplesmente não quer ter, não quer mudar, não quer tapar os olhos enfim, sabe? Não façam isso, não acreditem que o lugar onde vocês moram, o trabalho que vocês têm, são vocês. Porque não é. Vocês têm o potencial de ir muito, 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 muito longe. Então, compre um livro, eu acho super válido. Eu falei bastante spoiler, mas tem muita coisa nesse livro, gente. E ela realmente é uma guerreira. De verdade, assim. Quando você também assume que você quer aquilo, já falei isso em outros vídeos, mas quando você assume que você quer aquilo, o... parece que você ganha um potencial, um turbo pra você ir pra frente. É igual quando você tá ali focado no seu sonho e aparece uma oportunidadezinha ali que parece ser muito boa, mas você tem um sonho, mas essa oportunidade não faz sentido. Quando você recusa ela, você ganha um gás aqui no seu objetivo muito grande. Então, acredito que seja isso. É isso, compre um livro. É perfeito. Ela é muito boa. Beijo, até a próxima.